Amigos, sejam bem-vindos, mais um ataque rápido. Eu sei que provavelmente quem está a ver em vídeo, não é? Está a ver a coisa um bocadinho diferente. Este vai ser um episódio diferente, estamos na Liga de Clubes e vamos ter aqui uma conversa diferente. Vai ser um episódio diferente, mas eu queria vos contar uma coisa que é, vocês vão ver duas pessoas de blazer, já estão a ver uma e daqui a bocadinho vão ver outra. E isto foi combinado. O Luís disse-me, vamos de blazer? E eu disse, pá, vamos. Tirei o blazer, pousei o blazer, saí de casa, o blazer ficou. Portanto, eu vou ser a única pessoa que não está de blazer. E isto não foi... O programado era estarmos todos. Sim. Também podias ter dito que estava calor e não te sentias confortável. Pois, mas pronto. Okay. podia ter dito Preferiste ser honesto. Eu sou uma pessoa... Já da outra vez não sabia se a palavra desapontante existia, então assumi que não sabia. Ora bem, Luís, estás bem? Estás bem? Estou de blazer. Estás de blazer, não é? Espero que tenhas imenso calor. E eu estou extremamente confortável, até porque temos umas cadeiras bem bonitas. Eu já sei que tu gostas mais destas. Já disse. Se pudéssemos obrigado à Liga. Obrigado à Liga. Ora bem, episódio diferente então. Vamos falar aqui sobre assuntos, alguns que já tocámos, alguns que vamos tocando de vez em quando mais pontual, e temos alguém que nos vai ajudar bastante a compreender aqui uma série de coisas que têm a ver com o futebol, que obviamente impactam também o futebol nacional, seleções, uma série de assuntos que vamos abordar. E connosco temos Alberto Colombo, diretor-geral das ligas profissionais, das ligas de clubes, que vai estar aqui connosco um bocadinho. Antes de mais, agradecer. Só dar aqui o toque, italiano, portanto, não vamos abordar nada sobre qualificação para o Mundial. Fala bom português, mas volta e meia pode aparecer aqui uma expressãozinha em inglês, é isso? Exato. Obrigado. Obrigado eu, obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme estar na casa da Liga Portugal. Então, obrigado. Uma bonita casa. Bonita casa. Estávamos até a conversar em off, que já conhecia bem a anterior casa e esta não tem nada a ver. Isto é luxo. São quase 20 anos que trabalho na European Leagues, então trabalhei com a Liga Portugal. Estava 6 presidentes da Liga. 6 presidentes da Liga, sim. Comecei a trabalhar na European Leagues quando o Hermínio Loureiro era presidente, até chegar ao Reinaldo Teixeira. Então, já trabalha nas European Leagues 18 anos, mais ou menos 19, não é? 19 anos. Mas há um ano no cargo. Há um ano no cargo, sim. Exatamente, um ano no cargo. Sucedeu... Não, Pedro Proença era presidente, não é? Estou enganado? Ou sucedeu diretamente ao Pedro Proença? O Pedro Proença foi presidente, que é um cargo mais institucional. E eu sou responsável da administração. Exatamente, muito bem. Pedro Proença, que foi um dos pais desta casa onde nós estamos, portanto, também um abraço ao Pedro Proença. Ora bem, nós queremos falar aqui de uma série de coisas, mas primeiro queria começar por compreender, até porque nós, especialmente por causa da presidência do Pedro Proença, ouvimos falar muito das European Leagues, da sua presidência, do trabalho que era feito, mas também tentar compreender um bocadinho qual é que é a função concreta de ligação entre as ligas, tentar aqui criar um organismo que possa também defender as ligas, porque fala-se muito do UEFA, fala-se muito de FIFA, e as ligas ficam aqui um bocadinho, às vezes, isoladas, não é? Compreender um bocadinho também o vosso trabalho, os vossos desafios, especialmente nesta altura onde realmente o UEFA e FIFA estão aqui com um poder muito, muito grande. Exato. Não, mais que tudo é explicar, se calhar, o que é a European Leagues. Então, é o organismo, é a organização, é uma associação, né? Assim como a Liga Portugal é uma associação de clubes, a European Leagues é uma seção de ligas profissionais, mas é o organismo que representa oficialmente os interesses das ligas europeias vis-à-vis os outros stakeholders, ou seja, a nível europeu a UEFA, a nível mundial a FIFA, na assim chamada família do futebol europeu. Há a UEFA, que representa as federações, há a European League, que representa as ligas profissionais, há a EFC, que um tempo chamava-se ECA, que representa os clubes, e há a FIFPro, que representa os sindicatos de jogadores. Esta é a assim chamada família do futebol profissional na Europa. O nosso interesse é defender, proteger aquilo que é o business model das ligas profissionais, proteger o calendário, combater contra a pirataria e, mais que tudo, tentar puxar as organizações internacionais para implementar um modelo de governança que seja mais inclusivo e que possa ter em considerações os interesses de todos os stakeholders e principalmente do futebol profissional. Nós tivemos nos últimos tempos, temos tido
nos últimos tempos aqui algumas mudanças estruturais. E a verdade é que esta tendência de globalização do futebol, ou esta tendência de globalização da sociedade, acaba por também ter reflexos no futebol. Houve a questão da Superliga, há uma tentativa também por parte sobretudo da UEFA de tentar ir de encontro a novas formas de tornar atrativo em termos de competições as suas próprias competições. E depois há também uma tendência natural das ligas de se quererem proteger. Quão difícil é isso nesta altura? Quão difícil é esse papel e quão sensível é esse papel que vocês têm, tendo em conta o poder de uma UEFA? Chegou-se a falar até de jogos europeus ao fim de semana, algo para o qual as ligas foram totalmente contra. É a linha vermelha. É a linha vermelha. Mas a questão é, sentem que há o risco de isso continuar a pairar ou isso é, de facto, algo impensável para as ligas nacionais? É o desafio maior, no sentido, encontrar um bom equilíbrio entre o desenvolvimento do futebol doméstico e o desenvolvimento do futebol internacional é, neste momento, o desafio maior. Em geral, as ligas domésticas, a nossa organização, esta posição nossa institucional, mas a posição de todas as ligas, não é que as ligas são contra a evolução do futebol internacional, no sentido, é bom que haja novas competições, é bom que haja novos formatos, porque de facto estamos a ver, por exemplo, o novo formato da Champions League, das competições internacionais, é bastante appealing, Atrativo, sim. Cria muito interesse. Há esta fase de liga com os match days 7 e 8, não, que se joga no final de janeiro, onde há muitos clubes que estão aí a ponto de qualificar-se. Então, o formato é interessante. Não há dúvida que há um trend, que é um trend para as ligas domésticas relativamente perigoso, é um trend de expansão contínua das competições internacionais e do calendário internacional. Já falamos da nova Champions League, ou da nova Europa League, sem esquecer que estamos a falar de uma competição que, comparada com o formato anterior, tem mais de 50% de jogos só na Champions League. Não é só o número de jogos, é o número também de match weeks. Então, as datas que são tiradas, que são preenchidas e que são tiradas às ligas domésticas. Vamos ver o Mundial, que vai começar daqui a umas semanas nos Estados Unidos. É o primeiro Mundial com 48 seleções. Mas o problema não é só, temos mais seleções. Um campeonato com 48 seleções necessita de mais uma semana. Não, necessita de mais uma semana no calendário. E esta semana é tirada às pré-temporadas dos jogadores. É tirada ao futebol doméstico. Depois não podemos esquecer a introdução da Club World Cup, né? Esta nova competição para clubes que é organizada pela FIFA, que temos, se calhar, umas dúvidas, né? Se é uma competição que vai criar ou não criar interesse, mas certeza, nos olhos dos grandes clubes, cria muito interesse, porque redistribui uma grande quantidade de receitas. Pelo momento, tivemos a primeira edição, mas estamos a ouvir, né, rumores que há a ambição, tanto da FIFA e dos grandes clubes, se calhar de expandir ulteriormente, ter mais clubes europeus, gerar mais receitas, se calhar organizar o calendário para que tenha mais frequências, se calhar ser jogada cada 2 a 4 anos. Tudo isso representa uma enorme pressão para o futebol doméstico. Porque realmente eu tinha este assunto, ou seja, se pensarmos nos últimos 365 dias, no último ano, tivemos Mundial de Clubes, tivemos Liga das Nações, Final Four, tivemos qualificação para o Mundial, pré-eliminatórias de competições europeias, taças, ou seja... Há muito futebol. É muito futebol, mas depois há aqui uma questão que me... ainda bem que temos aqui. Há muito futebol, mas... E às vezes até é bom. Não, nós andámos aqui 2 semanas pelo menos eu andei a ressacar futebol. Não havia futebol, ou seja, futebol amigável. Mas a minha pergunta é esta, porque depois há muitas ligas que têm
3 competições. Tem a taça e depois tem a taça da Liga. Como é que gerem isso? Ou seja, como é que por um lado dizem às ligas, ok, nós vamos aqui tentar proteger-vos os principais clubes e os principais jogadores que realmente têm aqui 365 dias, onde têm muitos deles 60, 70 jogos, com 3 dias de descanso entre cada um, quase que não dá ano para jogar tanto, mas depois há ligas, como é o caso da nossa liga, que tem mais uma competição, tem uma taça da Liga, que este ano até vão para o ano, aliás, prepara-se para expandir. Como é que depois também se navega isto, não é? Sim, não há assim tantos países com 3 competições domésticas. Não sei, obviamente Inglaterra, é o caso. Portugal. Não, A França deixou de ter. França deixou, exatamente. já não existe a Taça da Liga há uns anos. A França também mudou o formato não tanto o formato da competição, mas jogava com 20 clubes. Sim, depois é um assunto deixou também que era abordado. para 18, removeu do calendário a Taça da Liga, e acho que é fácil ver aí uma intenção de dar mais prioridade ao futebol internacional, tendo em consideração também qual é o clube Sim. aí que tem mais... Quase podemos associar ao título europeu. Exatamente, do poder desportivo, mas provavelmente até político. E acabou por não correr tão bem até agora por causa Exato. Em princípio, eu acho que é um erro, no sentido, nós sempre defendemos a prioridade número 1 de uma liga profissional é proteger e defender o próprio calendário. Isso não há dúvida. Então, acho bem que a Liga Portugal deseja voltar a ter uma Liga Portugal, uma Taça Portugal mais forte, com mais equipa, para dar a aqueles clubes que, por exemplo, jogam só a nível doméstico, mais oportunidade. Né? Há poucos clubes que jogam muitos jogos e muitos clubes que jogam poucos jogos. Mas Né? é uma linha difícil de É uma linha difícil, gerir, não é? E isso fala-se muito até no contexto da saúde dos jogadores, né? Que é quase o papel e a policy principal de uma organização como a FIFA, não? A saúde dos jogadores, muitos jogadores que jogam quase 70, 80, mas vamos a ver exatamente qual é o número, a percentagem. Estamos a falar, se calhar, de 1000 jogadores que jogam um enorme número de partidos e mais de 20 mil profissionais pela Europa toda que não jogam o suficiente. Pois, mas depois, se pensarmos, por exemplo, no modelo da Liga dos Campeões, no modelo da FIFA, essa percentagem inferior, que é muito inferior, naturalmente, 2%, 3% dos jogadores que jogam realmente 70, 80 jogos, são os jogadores que depois, para a UEFA e para a FIFA, são, entre aspas, os mais importantes, porque quando há um Mundial, queremos ter um Mbappé, queremos ter o Ronaldo, e portanto, eu deduzo que seja muito difícil para vocês navegar esta linha, porque, por um lado, a maior percentagem dos jogadores não tem 70 jogos, tem 35, 36, se forem aqui em Portugal, 37, mas depois os jogadores que a FIFA e a UEFA querem ter nas grandes competições jogam muitos jogos. Não é, por isso que disse, o desafio maior é verdadeiramente estabelecer um equilíbrio. A realidade, de qualquer forma, é bastante clara e evidente. Existe um problema forte de calendário. Existe um problema de demasiado futebol internacional, mas se vamos a ver a evolução das ligas domésticas nos últimos 30 anos, na realidade, as ligas domésticas nunca aumentaram no próprio calendário. Se existe um problema no calendário internacional, isto certamente não foi criado pelas ligas, no sentido, a Premier League inglesa, ou a Liga Espanhola, ou a Série A italiana, jogam com 20 clubes, 38 jornadas, e o mesmo modelo existe há mais de 30 anos. Se vamos a ver há 30 anos, o formato da Champions League e o formato de hoje em dia, o número de datas que foram buscar e apanhar no calendário teve um crescimento exponencial. Daí esta pressão. Vocês têm certamente muito feedback das ligas europeias. E soluções, ou potenciais soluções? O que é que está a ser pensado
Porque os problemas estão bastante identificados, esta dicotomia entre sobrecarga de jogos, e sabemos que os jogadores estão do vosso lado também na questão de proteger a saúde física dos jogadores, e também alguma escassez de jogos que o formato que a Liga tem pensado para a Taça da Liga na próxima época, ou que os clubes, no fundo, têm pensado, vai muito de encontro a dar mais jogos a jogadores que jogam menos tempo durante a época. Que soluções ou que caminhos é que vocês conseguem identificar como ideais ou próximos disso para o futuro próximo, tendo em conta esta conjectura? Principalmente é reduzir a pressão do calendário. Voltamos a falar do calendário, mas porque tudo parte do calendário. No sentido, o calendário desencadeia toda uma série de consequências. Porque primeiro é uma disrupção de caráter operacional. Acho que está aqui também o responsável das competições da Liga Portugal. Acho que o maior dor de cabeça para uma liga é encontrar datas para poder organizar a competição. Esta expansão contínua tem obrigado a maioria das ligas a cortar os winter breaks na maior parte das ligas nórdicas. Acontece, seja por chuva, seja por neve, seja por mau tempo, seja por falecimento de uma pessoa importante. Aconteceu na Itália, morreu o Papa, infelizmente 2 jornadas foram adiadas. Na Inglaterra, há 2 anos aconteceu isso, mesmo com a Rainha da Inglaterra. Parece brincadeira, mas há coisas que acontecem. Não há mais uma data disponível. Esse potencialmente afeta também a integridade da competição. Porque, historicamente, um jogo é adiado e há que ir buscar uma data alternativa na proximidade destes jogos. Acontecem casos que jogos que foram adiados, seja qual for o motivo, são jogados e reprogramados 4 ou 5 meses depois, com até a janela da transferência no meio. No sentido, um jogo jogado em novembro não é o mesmo jogo no campo. Claro. De um partido jogado, sim, se calhar, em Portugal estamos a viver um problema desses, tendo em conta a proteção que foi dada também ao Sporting, uma das equipas, e ao Braga, nas competições europeias. O Braga tem uma sobrecarga menor de calendário, o Sporting, como está também na Taça de Portugal, tem uma sobrecarga maior e, se correr bem, esperemos que sim, vá às meias finais da Liga dos Campeões. Fica aqui com um assunto difícil de resolver. É aí também. Exato, mas voltando à tua pergunta, soluções. Nós fizemos uma proposta à UEFA de eliminar aquelas que são as 2 semanas onde a Europa League e a Conference League têm aquela exclusive match weeks, porque serve, eu diria, a nada do ponto de vista da entrega do calendário, e acredito que também não seja por aí que a comercialização da competição possa... Não, ia dizer porque eu vi essa proposta, mas também não podemos não falar de que a UEFA já estará na fase final da negociação dos novos direitos de transmissão agora a partir de 2027, e tem-se falado muito, por exemplo, de as quintas-feiras também serem para a Liga dos Campeões, ou seja, ainda mais... Sim, isso não vai acontecer no próximo ciclo. Sim. Não vai acontecer no ciclo. O próximo ciclo é um ciclo, pela primeira vez, um ciclo de 4 anos, né, que vai de 2027 a 2031. Eles, pelo momento, o calendário não está totalmente aprovado, mas pelo momento não há assim variações comparando com o calendário da edição passada. A única novidade é relativa à primeira semana. Aquela terça-feira do campeão. Exatamente, não é? Com aquele title holder que vai abrir e fazer aquele kick-off. Mas pronto, a nossa solução para reduzir pressão, pelo menos a nível europeu, é eliminar as 2 match weeks. Pelo momento não tivemos resposta nenhuma por parte da UEFA, embora acredito que a nossa proposta está na secretária da UEFA há vários meses, mas vamos continuar a fazer pressão. A mais que tudo é um problema de governança, no sentido, qual é
a única maneira para poder ter influência nos próximos mecanismos decisionais é mudar o mecanismo de governança. A realidade, se queremos dura, é um bocado triste de futebol doméstico, é o facto da FIFA e a UEFA ter a capacidade de tomar decisões de maneira relativamente unilateral e impor um calendário e um formato de competições e as ligas, infelizmente, pagar as consequências. E muitas vezes nem são consultados, não é? Houve até aí no sentido, aí há uma diferença relativamente grande entre a FIFA e a UEFA. Na UEFA, embora provavelmente estamos longe de um mecanismo ideal de boa governança e de inclusividade, existe um mecanismo de stakeholder inclusion. A nossa organização tem uma relação desenvolvida com a UEFA há vários anos. O nosso presidente é membro do comitê executivo. Temos membros todos os membros do nosso board fazem parte dos vários comitês da UEFA. Mas isso ajuda para tomar decisões em conjuntos que possam proteger as ligas domésticas. Não. Existe um mecanismo democrático e equilibrado a nível de representação. Não. Vamos ver, por exemplo, o Club Competition Committee, que em princípio é o comitê que vai a tomar decisões que depois são levadas ao Comitê Executivo da UEFA sobre as competições internacionais, seja o formato, a revenue distribution, o calendário, o acesso às competições, tudo, em princípio, deveria passar pelo Club Competition Committee. Aí temos um representante das ligas europeias e 13, 14 representantes dos grandes clubes da ECA. No sentido, é muito difícil. Não? Então, em papel existe, e acho que é melhor que nada, mas existe uma representação das ligas domésticas nos mecanismos decisionais da UEFA, mas na realidade a nossa possibilidade de influência é muito mínima. Quando vamos a falar da FIFA... É nula, né? É praticamente nula, para não dizer que é nula. De aí a decisão que fizemos, a decisão que tomamos há um ano e meio... De avançar com o processo, né? Contra a FIFA. De desafiar a FIFA com um complaint. Estamos no meio de uma batalha legal com a FIFA. Em conjunto, mais uma vez, falamos há bocado com o sindicato dos jogadores e com a FIFA contra o calendário internacional, o International Match Calendar, que é uma coisa diferente. O International Match Calendar é a decisão da FIFA que define o calendário das seleções e o calendário para clubes. O calendário da UEFA é uma coisa diferente, porque estamos a falar do... Não havendo essa ligação com a FIFA, a minha pergunta é claramente retórica, mas também leva uma opinião pessoal, porque eu acho que não resolveria propriamente os problemas, mas acho que ajudaria muito se nós passássemos a ter menos pausas FIFAs e pausas maiores. Ou seja, se tivéssemos uma pausa de 2, 3 semanas, de 3, 4 semanas. Havia uma proposta de uma pausa de 6 semanas, não é? Sim, ok, de 3, 4 semanas no outono, 3, 4 semanas na primavera. E jogava-se os apuramentos todos, não é? É isso, e condensava-se os jogos, havia uma maior concentração de jogos da seleção. Mas é capaz de ser chato para os clubes que depois não metem jogadores na seleção, não? Eu percebo, mas aí tu depois, a posteriori, já consegues gerir o teu calendário para conseguires criar competição alternativa, ou seja, por exemplo, as fases preliminares da Taça da Liga poderiam encaixar muito melhor aí nessa altura. A partir do próximo ano há uma pequena mudança no International Match Calendar, no sentido que neste momento existe uma janela em setembro, em outubro, em novembro, depois março e junho, conforme depois as competições internacionais em junho. A partir do próximo ano, em lugar de haver 3 double leader, vai haver um quadruple leader. Existia, e acho que era um bocado uma loucura, não é só uma opinião minha, é uma opinião da nossa organização, esta proposta, né, que vinha da FIFA e do Arsène Wenger há uns anos, que era em conjunto também com a ideia de organizar o Mundial cada 2 anos, era também de ter uma janela
grande, enorme, no período autumnal. Fala-se do mês, não é? Autumnal, falava-se mais, de quase de seis semanas. 6 semanas, sim, mês e Mas meio. vai demasiado. completamente contra, especialmente hoje em dia, aquilo que é o modelo econômico das ligas. No sentido, outono, em geral, é o período melhor para o futebol doméstico, pelo menos na Europa. As pessoas, a família, voltam das férias, tem aquela ressaca, Sim, dá aquele tem aquela hype da ressaca do liga. futebol. Então, historicamente, tanto a nível da audiência na televisão, como da tendência nos estádios, os meses de setembro, outubro e novembro são os meses mais importantes. E não podemos também esquecer que na evolução do mercado audiovisual, no futuro poderemos ter pela Europa mais modelos de streaming ou de OTT platform, onde o consumidor gere a própria subscrição com uma espécie de pay-per-view, não é? Pay-per-view, gera em maneira muito mais flexível. E as ligas todas querem menos dar a possibilidade que o próprio cliente, o próprio consumidor vai a cancelar a própria subscrição durante 6 semanas. Durante 6 semanas. Então, a possibilidade de perder aí consumidores é muito alta. Então, pelo momento, existe ainda aquele modelo onde subscrição anual, tentar derreter várias subscriptions a partir do princípio da época até o final da época. Então é muito perigoso para umas ligas ter pausas relativamente E deixa-me dizer aqui um à parte, eu acho que os nossos presidentes, estamos na liga, os nossos presidentes não estavam prontos para 6 semanas sem poderem mandar uns comunicados. 6 semanas é muito tempo. Não, por acaso, outro desafio é o fato que, historicamente, as ligas domésticas são as competições que jogam sempre. Representam uma presença contínua e constante na vida dos adeptos. Começa no final de agosto e continuam até o final de maio. É uma razão por a qual as novas competições europeias representam também uma ameaça e, na realidade, a nova Champions League é, de facto, um competitor real das ligas domésticas, porque com esta introdução da fase de liga, de facto, também a Champions League, se não for para aquele período entre meado de dezembro e meado de janeiro, jogam sempre. Mentre antes existia aquela janela entre princípio mais ou menos de dezembro até fevereiro, que não se jogava, e até o mês de janeiro, fevereiro era um mês clássico de liga, de taça de liga, Taça Portugal, taça da Estádio, exatamente. Então, isto representa mais um desafio, né? As novas competições são, de facto, competidores diretos com as competições nacionais. Falou aí da questão do audiovisual, e era um assunto que eu também queria abordar. Portugal está aqui no processo, né, da venda, mas olhando para a globalidade das ligas, e depois quero falar um bocadinho sobre a questão da Liga Francesa, sempre também uma preocupação, ignorando a Premier League, que tem valores que são fora da normalidade. Este é um assunto que vocês trabalham com as ligas, ou seja, tentar encontrar aqui para não haver repetição do que aconteceu, por exemplo, em França, que até passaram aqui por algumas dificuldades. Vocês guiam, estão preocupados com esta aparente redução de valores? Estamos, assim, muito preocupados, porque, de facto, a tendência não em todos. Podemos depois falar do caso de Portugal, mas o caso de Portugal é relativamente único, porque o processo de centralização em curso até pode trazer muito valor à Liga Portugal. Mas, em geral, lá fora, existe um trend de diminuição, vamos a ver, do valor dos direitos televisivos. No sentido, até naqueles grandes países, nas grandes ligas, por exemplo, a Premier League foi ao mercado há poucos meses e teve um crescimento ligeiro, mas muito menor do que eles estavam à espera. A Liga Espanhola teve um crescimento de 9%, mas de qualquer forma mais residual, comparando com os antigos, e a mesma coisa na Bundesliga. Então, crescimento flat das ligas domésticas, crescimento exponencial das competições internacionais. Então, está a existir um processo de canibalização do valor
dos direitos audiovisuais domésticos por causa da expansão das competições internacionais. A partir da Itália para baixo, a situação é bastante preocupante. Itália perdeu mais ou menos 10% dos valor dos direitos só exclusivamente doméstico, vai perder muito mais nos direitos internacionais. A França é um caso único, mas é um caso que vem muito longe. Podemos estar a falar aqui várias horas sobre o caso francês. Mas não temos que falar só das grandes ligas. Vamos ver a Bélgica, que é uma liga relativamente forte, que tem vindo a desenvolver um ótimo futebol, com um bom negócio, tem perdido 15%. A Liga Suíça... A holandesa, Países Baixos também. Países Baixos, a Liga Austríaca. Então, existe com certeza este trend. Está muito associado, uma das coisas que se diz é que se as grandes empresas de audiovisual estão a gastar dinheiro com a Liga dos Campeões e com o Mundial, depois sobra menos para as ligas domésticas. Não é porque há mais jogos no mercado, principalmente para as competições internacionais, que os broadcasters têm um orçamento maior. Claro. Okay? Então, existe como um processo, são como os dois vasos comunicantes. Né? Quando uma property é um produto que cresce, o outro, em princípio, vai diminuir. Agora, o mercado não trabalha exatamente... Está saturado ou ainda há aqui alguma margem? Não. Na realidade, é verdade, há que admitir que agora no processo, no tender, que a UEFA e a IFC estão a desenvolver para o próximo ciclo, temos também novos atores. Né? Temos a Paramount, que entrou... Netflix também. Exatamente. Então, não é verdade que os atores, os players, os media players são sempre os mesmos, mas de qualquer forma, é claro que quando as competições estão a diminuir, estão a apanhar receitas que historicamente entravam no futebol doméstico. Este é um trend que vai ser difícil de parar. A minha grande questão aqui, ouvindo a evolução muito considerável em termos de receita dos jogos europeus e essa, vamos dizer, estagnação das principais ligas em termos de receitas e de vários casos preocupantes, é o que é que as ligas podem fazer em relação a isto e se não há aqui uma margem, claro que é sempre tudo muito, muito subjetivo, mas se não há aqui uma margem para uma mini revolução em termos de quadros competitivos para fazer face a isto. Ou seja, quando olhamos para a Liga dos Campeões, por exemplo, este novo formato, é um formato que nos faz chegar a janeiro, àquelas duas últimas jornadas, sobretudo a última jornada, e todos os jogos têm interesse. E a questão é que, olhando para campeonatos... Esse é um grande problema para as ligas domésticas, principalmente pela organização do calendário. Porque, sim, claro. Porque até há 3 anos, uma liga, já no mês de dezembro, sabia qual eram os clubes que eram qualificados para a fase e agora só sabem no final de janeiro. E agora só sabem no final de janeiro, mas aí o playoff é só no janeiro e fevereiro. Sim. Este representa um isso aí problema. Um problema, até há a questão do mercado, que agora se calhar a janela de janeiro deixa de fazer tanto sentido ser como é, porque os clubes que estão nas competições europeias não podem contratar, mas os jogadores não contam para aquela fase decisiva. E não vamos esquecer que estamos a falar aqui em Portugal e das grandes ligas europeias de ligas invernais que jogam de agosto até maio. Mas existem na Europa também ligas, no norte da Europa, anuais, que normalmente começam no calendário em março e acabam em novembro. Os clubes destas ligas, que são qualificados para a fase de liga, da Champions League e da Liga Europa, nunca param. Começam no campeonato em março, acabam o campeonato em novembro, estão ainda a jogar a fase de liga em dezembro, estão ainda a jogar a fase de liga em janeiro, os playoffs em fevereiro e vão recomeçar. Sim. Isso também impacta a nível contratual. E vimos alguns jogos a serem adiados entre o Matchday 7 e 8 da Champions League. Então, a disrupção para as ligas nórdicas
é total. Claro. Pois, ainda há essa questão também. Mas a minha questão é mesmo como é que as ligas europeias podem tornar mais interessantes uma percentagem muito maior de jogos do que as que são atualmente. Ou seja, claro que um jogo do Crystal Palace, para um adepto do Crystal Palace é sempre interessante. Mas para o público em geral, chega a uma altura que não é. Estou a usar o Crystal Palace, que é um clube de meio tabela em Inglaterra. E a verdade é que quando nós entramos nas competições europeias, praticamente a partir de metade da fase de liga para a frente, todos os jogos são interessantes no sentido em que todos os jogos têm alguma coisa a decidir, a discutir. Impactam outras equipas, não só as que estão a jogar. Exato. E nos campeonatos nacionais, nas ligas europeias, os jogos de candidatos ao título são sempre interessantes. Vão ser sempre acompanhados. A questão é que a percentagem maior de jogos para o público geral até daquele país, não são jogos atrativos. E se calhar essa é uma das maiores preocupações que as ligas europeias devem ter. Sim, mas a maior preocupação não é tanto no formato das competições, embora é verdade que muitas ligas medianas e pequenas têm introduzido mudanças nos formatos, com a introdução de playoffs, para manter aquela tensão competitiva até o final da época. Na realidade, a coisa mais importante é tentar proteger ao máximo o equilíbrio competitivo. O problema é a falta de equilíbrio competitivo. Se num determinado período da época os jogos são menos interessantes, se calhar a partir de março, é porque provavelmente o fosso competitivo entre os poucos grandes e os outros clubes é tão grande que chega um momento que muitos clubes não têm muito em jogo, estão acima da linha de descida, estão extremamente longe da linha europeus da promoção. Então, na realidade, o desafio mais importante para uma liga doméstica é tentar proteger ao máximo o equilíbrio competitivo. Uma liga com um bom equilíbrio competitivo tem jogos interessantes sempre. Este é o maior desafio. Acho que aqui em Portugal, principalmente com a introdução da centralização, na realidade vamos a ter uma enorme oportunidade para tentar reduzir a diferença e o fosso competitivo que é financeiro, mas que é também desportivo, porque uma mudança na redistribuição da receita obviamente faz que os clubes medianos e pequenos possam ter um plantel mais forte. Alberto, desculpe, só interromper. A questão é que nós em Portugal temos um cenário demográfico de distribuição de adeptos muito diferente do normal. Portanto, é a nossa realidade, não é uma realidade mutável, não vai dar para agora reevangelizar os adeptos. É como é, ou seja, 3 clubes têm 93% dos adeptos em Portugal e por isso há aqui uma particularidade que provavelmente é um entrave a essa oportunidade para um maior equilíbrio. Não, mas pelo contrário, eu acho que é ainda mais uma razão. Eu também acho. Acho que os clubes, se calhar, não podem não estar tão receptivos a isso. Eu acho que o que está a acontecer aqui é um bom processo e acho até que os grandes clubes estão a enfrentar o processo com uma boa maturidade. No sentido, até porque o contexto português é absolutamente único na Europa, né? Estamos a falar da única liga na Europa que até agora não tem um processo de descentralização. Então é normal que haja esta diferença enorme a nível de distribuição de receita que se transforma em uma liga que de facto não sempre é super competitiva. Não, mas acho que é ainda mais uma razão, honestamente, para trabalhar em conjunto com os clubes mais pequenos. Uma das soluções, não sei se falam disto com a UEFA, é tentar que, por exemplo, na Liga dos Campeões não estejam
representados 4 ou 5 países com muitas equipas e depois outros com menos. Ou seja, vamos imaginar que no Campeonato Português, podemos usar esse exemplo, vamos imaginar que Portugal tinha mais 1 ou 2 vagas para competições europeias, mesmo que fosse para a Conference. Chegávamos a março e íamos ter obrigatoriamente uma competição muito mais interessante, porque iam haver 4 ou 5 clubes, como vimos aqui, não conseguem chegar lá acima, mas que vão estar ali na luta por um 5º lugar, um 6º lugar, que poderiam, é uma solução que conversam com a UEFA, por exemplo? De facto existem muitos clubes das grandes ligas, mas a coisa engraçada é que se vamos a falar com a liga inglesa ou com a liga espanhola, não é que estão felizes e contentes de ter 8 clubes e 9 clubes ingleses nas competições europeias. Pois também lhes complica o calendário, não é? Lhe complica o calendário. De fato, quando tu tens muitos clubes da tua competição nas competições internacionais, a competição internacional, nos olhos de um consumidor nacional, representa também um competitor à tua própria competição. Essa tira em princípio valor. Então vimos muitas vezes o presidente da Liga Espanhola, né, o Javier Tebas, dizer: olha, eu não quero 4 equipas na Champions League, podem buscar mais 2. É claro que... Não é fácil vender isso aos clubes, não é? Não é fácil vender isso aos clubes. Seria desejável, certamente, ter uma redistribuição um bocadinho mais democrática para ter mais clubes de mais países dentro das competições europeias. Isso ajudaria. Mas, mais que tudo, o que ajudaria o que é o nosso desafio mais importante, se queremos ter uma prioridade enorme para a European Leagues nos próximos meses, é relativamente à redistribuição da receita. Não é assim um grande problema o facto de ter 3 ou 4 clubes de um país que participam regularmente à Champions League, porque são os grandes clubes que criam valor. O problema é a redistribuição deste valor. O modelo redistributivo atual das competições internacionais faz que a grande maioria das receitas são redistribuídas para os poucos clubes que participam e existe um número relativamente residual de valor e de receitas que são redistribuídos para os clubes que não participam, a assim chamada solidariedade. E isso é o que, de facto, impacta depois e cria desequilíbrio competitivo nas ligas domésticas. No sentido, o caso, se calhar, da Liga Portugal é relativamente único porque não existe centralização. Mas até nos países onde existe centralização e onde existe um mecanismo de redução de receita muito democrático, onde as receitas que são geridas e produzidas a nível doméstico são redistribuídas de maneira relativamente equitativas, quando vamos acrescentar on top a redistribuição internacional, cria-se um desequilíbrio financeiro enorme. Houve aquele mítico caso italiano, onde o Inter recebia 200 ou 300 e o Napoli recebia 800 mil euros. O Inter, o ano passado, chegando à final da Champions League e com a participação à Club World Cup nos Estados Unidos, acho que só exclusivamente com estas 2 competições levou para o próprio bolso 230, 240 depois comparavam com o Nápoles milhões. Que recebeu 800 mil euros. Exato. Nem vale a pena comparar com o Napoli, que de qualquer forma é uma equipa que está nas competições europeias. Buscar uma equipa como o Cagliari ou como o Pisa, ou seja que for, tem só as receitas domésticas, tens um clube que faz 220 milhões, que tem que jogar na mesma competição de um clube que faz 30 milhões. Isto, obviamente, não faz muito sentido. Sim, este é sempre o grande desafio do futebol, não é? E o bom do futebol, até eu costumo dizer isto, é que nós conseguimos ter ligas competitivas, várias, onde uma equipa gasta 100 milhões e outra equipa gasta 1 milhão. Em Portugal é um exemplo que eu dou muitas vezes. Como é que, por exemplo, um Estrela Amadora consegue roubar pontos ao Benfica, quando o Estrela gasta 1 milhão e o Benfica gasta 100. Esse também é o lindo do futebol. É o lindo do futebol, era o que eu ia dizer, mas é um desafio que nunca vai ser conseguido ultrapassar. Isto não há ilusões sobre isso. Há mecanismos para atenuar. A centralização é o mecanismo, a redistribuição das receitas internacionais é um mecanismo, há um mecanismo para mitigar. Agora, não é que
o Benfica em Portugal, o Benfica, o Sporting, o Porto, o Real Madrid, o Barcelona na Espanha, muito provavelmente vão sempre ganhar o campeonato. O problema não é não ganhar o campeonato, o problema é ganhar o campeonato com 100 pontos. Né? Como acontecia há uns anos. Né? O problema é criar interesse, é ter jogos que não acabam 3, 4, 5, 6... A dúvida é saber quanto é que fica, não é? 6-0. O problema é que um adepto não quer ir ao estádio ou ficar sentado no sofá domingo à tarde para ver um jogo que acaba 4-5-0, no sentido... A tensão do jogo é a imprevisibilidade do jogo. Né? O Se vamos a matar... imparcial, Sim. digamos assim. Exato, se não é? vamos a matar a imprevisibilidade do resultado do jogo, matamos o produto. Eu tenho aqui mais duas questões em relação ao cenário europeu, que eu obviamente isso se calhar é uma pergunta muito mais para a UEFA do que para a European Leagues, mas gostava de ouvir a vossa opinião, que é, primeiro, se vocês são contra a distribuição de verbas tão discrepante entre as três competições, ou seja, já me está a dizer que sim, portanto imaginaria algo mais equilibrado, e depois até, tendo em conta esta questão das muitas equipas que estão fora, se podia fazer sentido ou não uma quarta competição europeia. Quando eu digo uma quarta competição, não digo uma competição mais fraca do que a Conference. Digo, se calhar, algo que os saudosistas muitas vezes falam, que é um reencarnar da taça das taças, ou seja, os campeões das taças internas poderem fazer uma competição. Em princípio, eu acho difícil organizar uma quarta competição. Já a Conference League, mas é uma pergunta... honestamente, para a UEFA. Sim, claro. Mas já a Conference League não é exatamente uma competição que cria valor. É uma competição que é subsidiada economicamente pela Champions League para dar oportunidade a clubes de países mais pequenos de ter a oportunidade de jogar a nível internacional. Então, acho que do ponto de vista de retorno econômico, é difícil ponderar a criação de uma quarta competição. Estamos neste momento a estudar na European League com os nossos membros, a nossa administração, uns modelos de redistribuição das verbas alternativos para apresentar à UEFA quando vai começar a negociação para o próximo ciclo. Acho que a negociação vai começar mais ou menos no final de agosto e vai decorrer durante todo o próximo ano, antes do 27. Do começo. A coisa mais importante é ter um mecanismo que possa redistribuir mais receita aos clubes que não participam. Depois há muitas variáveis. Podemos com certeza ver como redistribuir as receitas entre as várias competições. Mas não é linear, no sentido, o impacto nas várias ligas é diferente. Por exemplo, se nós vamos a redistribuir mais receitas à Europa League e à Conference League, de um lado vamos a aumentar o equilíbrio competitivo nas grandes ligas, porque vamos a dar mais verbas àqueles clubes que normalmente acabam no 5º, 6º e 7º lugar e que vão jogar as competições europeias. Então existe mais equilíbrio entre os clubes que participam na Champions League e os outros. Então vamos a criar mais equilíbrio competitivo no topo da tabela doméstica, mas vamos potencialmente a criar mais disrupção nas ligas pequeninas, porque no momento que tu vais a redistribuir mais receita na Europa League e na Conference League para aquele clube na Estónia ou na Bulgária, que é o único clube que participa, tu vais a dar ainda mais dinheiro àquele único clube ou dois clubes, então o fosso entre aquele clube e todos os outros clubes naquele país é ainda maior. Por isso é que vemos então o mecanismo é relativamente complexo. Lavaret, são clubes que têm então, mudar uma variável deste tipo tem um determinado impacto numa liga e determinado impacto noutras ligas. Então é um mecanismo relativamente complexo, mas estamos a trabalhar, a estudar para apresentar uma solução que seja mais viável, mais democrática. Mas a base é fortalecer o equilíbrio competitivo das ligas, então redistribuir mais receita aos clubes que não participam. Isto significa um sacrifício dos grandes clubes. Sim, significa um sacrifício dos grandes clubes. É impensável
pensar de continuar a dar mais dinheiro aos grandes e criar mais equilíbrio competitivo abaixo. Aqui chega um momento que os grandes clubes... Eu diria que até os grandes depois começam a ser prejudicados, porque é o que estávamos a dizer, não é? Se o Benfica, se os adeptos do Benfica ou do Sporting do Porto souberem que vão ganhar todos os jogos 4-0, se calhar deixam de ver. Exatamente. O problema é ter aquela maturidade de pensar o futebol a longo prazo. Normalmente no futebol é um bocado um problema da nossa indústria, né? Nós olhamos sempre, né? O período temporal à nossa frente é muito curto. Nos clubes, normalmente, é uns 6 meses, né? É a próxima janela de transferência. Dentro das ligas, normalmente, é o ciclo audiovisual. E nas grandes organizações internacionais é também o ciclo político, né? Porque existem dinâmicas relativamente às eleições. E há muita dificuldade. Eu digo sempre, nós temos o mesmo problema do climate change, né? Sabemos muito bem que vai acontecer um desastre, mas deixamos o problema à próxima geração. Essa é um bocado a realidade do futebol, porque se continuamos desta maneira, vai ser difícil no futuro travar uma nova Superliga. No sentido, o fosso é tão grande e o trend redistributivo e de polarização desportiva e financeira é tão grande que daqui a uns anos nem vai fazer sentido que os grandes jogam com os pequenos. Não obstante, vamos a tentar mitigar, mas não vamos a travar o trend. Vamos a tentar a sobreviver para que não chegue a uma situação desastrosa. A minha questão, e insisto um bocadinho nisto, é a questão demográfica. Obviamente que num cenário ideal, esse olhar a longo prazo é o que se deve aconselhar também aos clubes, e neste caso aos clubes portugueses. A minha questão é que, quer pela componente demográfica, essa tal distribuição que eu falei, quer também pelo facto de os clubes portugueses, e ainda bem, a meu ver, que sobretudo os grandes ainda são detidos maioritariamente pelo clube, pelos sócios, faz com que também haja aqui alguma necessidade de prestar contas a esses próprios adeptos, e aquilo que o Igor há pouco falava meio a brincar, mas que acaba por ser algo que se sente mais em Portugal, provavelmente, é uma postura por parte dos clubes muito mais, enfim, como é que eu ia dizer isto? Muito mais... eleitoral, não é? Muito mais, sim, a eleitoral, pensar nas eleições, a pensar nos populista sócios. até, no sentido de defender os próprios interesses, mas se calhar deixar muito para segundo plano aqui o pensamento coletivo do futebol. A minha grande questão por isso que estamos aqui agora. Exatamente. O que é que a European League... O objetivo é educar. Aconselha também ao futebol português, aos clubes portugueses, para que haja aqui um bom porto. Mais que tudo, é desenvolver este tipo de agenda. Acho que aqui em Portugal, de fato, estas discussões estão a acontecer, até por causa do processo de descentralização. Mas, normalmente, há uma determinada alergia a discutir estas temáticas, porque obviamente, mas isso não acontece só aqui em Portugal, acontece em todas as ligas, existem os interesses dos grandes, que participam nas competições internacionais, e existem os interesses dos pequenos e medianos, que normalmente desenvolvem o próprio futebol e o próprio negócio só relativamente a nível doméstico. Mas acho que aqui em Portugal existe uma oportunidade enorme agora, porque acho que ninguém quer que, de um lado, haja um processo que visa ter um futebol mais equilibrado e mais democrático, e, no mesmo tempo, do outro lado, puxar para um desenvolvimento internacional que é contraditório e que leva a impactar o trabalho que é feito a nível doméstico. Mas, mais que tudo, é importante ter a consciência e ter estas temáticas desenvolvidas dentro das assembleias das ligas, dentro dos conselhos de administrações das ligas, para que se possa proteger o interesse das ligas domésticas e, seja em Portugal ou nos outros países, os grandes clubes perceber que o que está em causa é também o futuro da competição nos próximos anos. Então, não há que esticar muito a corda, porque chega um momento que a corda
a corda vai romper e a base, de qualquer forma, até para os grandes clubes, será sempre o futebol doméstico, no sentido. E nesta fase tão delicada, e nós se calhar em termos mediáticos achamos que há algumas polémicas, que é também perfeitamente normal, mas que provavelmente há muito mais diálogo entre os clubes do que o adepto comum imagina. Que sensação é que tem do que tem conversado com as entidades, com a Liga Portugal, com alguns clubes em Portugal? Que sensação é que tem? Ou seja, tem bom feeling do que está a ser feito? Que impressões é que nesta altura, que é uma altura que ainda não há nada decidido, é que tem como feedback? Aqui em Portugal, sim. Não, acho, se calhar vou repetir um bocadinho, mas acho que o processo de centralização é uma ocasião única para o desenvolvimento do futebol português, considerando várias dimensões. É relativamente ao funcionamento do mercado audiovisual. É normal que quando existe só um media player, quando não existe concorrência, é difícil também poder subir, poder ter a ambição de chegar a determinados valores. Então, a centralização permite criar aqueles interesses no mercado audiovisual que possa criar competência e um processo de aquisição dos direitos televisivos que seja mais competitivo, com mais concorrentes, e isso, em geral, é a regra básica para criar valor. Segundo, acho que é fundamental, a centralização vai permitir ter mais controle sobre o produto e sobre o conteúdo. Obviamente, porque quando é descentralizado, cada clube tem o próprio interesse em gerir o seu próprio conteúdo. Agora, a Liga tem uma oportunidade única e tem agora uma boa estrutura para poder desenvolver o produto e o conteúdo. Terceiro, já falamos sobre isso, com a centralização, há uma obrigação a trabalhar em novos critérios de redistribuição da receita, para ter uma redistribuição mais equilibrada, mais democrática e mais equitativa. É claro que isso vai demorar tempo. Não podemos pretender que vamos a passar de um ratio distributivo de 14-1, que acho que é mais ou menos o que existe em Portugal agora, para um ratio de 3-2, que é aquele da Premier League agora. Claro. Vai demorar tempo, mas isso vai ajudar. Então, há a possibilidade de melhorar o produto e o conteúdo audiovisual, mas também o produto no campo, tendo jogos mais competitivos. Então, acho que a oportunidade é grande, o desafio é grande, mas a Liga tem uma boa estrutura e pessoas à frente deste projeto. Eu só tenho mais uma pergunta, tem a ver com isto, que é o maior desafio, à parte da questão das distribuições e tudo isso, mas do ponto de vista do produto, o maior desafio nesta altura é o crescimento do digital, ou agora fala-se muito, né, do digital first. Na vossa interpretação... O maior desafio para nós é a pirataria. Ok. Na realidade. Sim. Se nós vamos a ver no mundo, a pirataria tem um impacto de mais de 20 bilhões de dólares anuais. Estamos a falar até 24, se não acho mal, é o valor econômico da pirataria na indústria do desporto. E não só o futebol, não só o europeu. E o futebol... Mas sozinho não consegue combatê-la, não é? Precisa de outros agentes. Exatamente. A pirataria combate-se com várias dimensões. Combate-se do ponto de vista técnico, desenvolvimento de software que possam automatizar o takedown de sites legais, e combate-se do ponto de vista legal e politicamente. É um dos desafios maiores. Acho que neste momento temos uma boa oportunidade para implementar uma legislação europeia que possa travar a utilização da pirataria. É um dos desafios maiores que tem. Eu passo imenso tempo, eu com os meus colegas em Bruxelas, muito trabalho político, muito trabalho de lobbying, principalmente com a Comissão Europeia, com os governos. Até a semana passada, acho que entramos em contato com a Liga Portugal para tentar fazer engagement com o governo e com os ministros aqui
para pôr pressão em Bruxelas e os comissários responsáveis por esta pasta para poder implementar, porque sem uma legislação europeia contra a pirataria, a indústria vai a perder mais de 20% e 30% da própria receita. É muito significativo. Para terminar, queria só um assunto que não podemos deixar de falar. Superliga, já tocou ali na questão da Superliga. Como é que foi essa batalha quase extremada contra a Superliga, que acabou por cair, mas qual é o vosso receio, entre aspas, que ela regresse? Estávamos a falar aqui que se continuar a haver uma discrepância tão grande nas ligas internas, pode voltar a nascer esta ideia. Como é que foi esse processo e qual é o vosso receio, entre aspas, foram provavelmente os dias mais interessantes e desafiantes na minha carreira. A quantidade de clubes que anunciaram às 8 e renunciaram às 10 foi grande. Exatamente, e naqueles dias trabalhamos muito principalmente com a Primeira Liga Inglesa, a Liga Espanhola e a Liga Italiana. Conseguimos mobilizar os governos, lembro-me na altura, mobilizar o Mario Draghi, mobilizar o Boris Johnson, que fizeram uma intervenção muito, muito forte, e mais que tudo mobilizar os adeptos, no sentido, quem derrotou em 48 horas a Superliga foram os adeptos. Agora, a questão verdadeira é o facto, não é porque a Superliga, como nasceu, que está, de facto, é um projeto morto, que os clubes que participaram daquele projeto tenham hoje em dia opiniões diferentes sonho, e ambições diferentes sobre o futuro das competições. De facto, o que os grandes clubes conseguiram é implementar dentro do quadro institucional da FIFA e da UEFA, implementar mecanismos para jogar mais jogos, ter mais receita e possivelmente também ter um acesso que seja um bocado mais garantido. Mas a UEFA diz que quando surge a questão da Superliga já havia desenhado este quadro competitivo atual. Não, é verdade. Já existia este quadro competitivo, mas a realidade, como falamos há bocado, é que se continuarmos neste trend, o fosso competitivo, econômico e desportivo vai a ser tão grande que vai a ser difícil travar, provavelmente, em futuro, uma situação deste tipo. É verdade que os clubes qualificam as competições internacionais através das competições domésticas. Então, o mérito, o Sporting Merit, né, como princípio básico do modelo desportivo europeu, ainda foi salvaguardado. Mas qual é a possibilidade real de clubes pequenos e medianos de poder ter uma boa campanha europeia? Eu diria que é mínima. O que está em questão agora é, oficialmente, com o Real Madrid e o Barcelona, que voltaram a casa e que fizeram as pazes com a UEFA e com a ECA, temos formalmente, ainda não está totalmente fechado, mas temos formalmente uma pedra final sobre o projeto original da Superliga. Sim, mas daqui a 20 anos... O que é que estão a pedir? O que é que o Barcelona e o Real Madrid e outros clubes estão a pedir para não voltarem a puxar o assunto, ficar satisfeitos? Claro. Então, com há certeza... muita ideia de que a Liga dos Campeões se está a transformar numa UEFA Superliga, não é? Certamente que os clubes fazem a sua pressão e... Não está, na medida em que continua a ser, como estava a dizer, o mérito desportivo interno a levar os clubes para lá. Exato. Mas e não aquelas era o que estava a dizer, é difícil um clube mais modesto fazer uma campanha de relevo até financeiro. Por isso é que depois há histórias bonitas como a do Bodo Glimt. Eu acho que a do Sporting é mais bonita. O do Sporting é mais bonito. O Sporting parece-me muito mais bonito. Bem, vamos fechar. Tens mais alguma coisa? Não? Estamos conversados? Temos mais algum assunto para abordar? Vamos à vida, até porque sabemos que tem aí uma agenda complicada. Agradecer à Liga e agradecer ao Alberto ter aqui despendido aqui uma horinha para estar connosco. Abordámos aqui assuntos que realmente são interessantes, que nós volta e meia falamos,
mas que é sempre bom ter aqui Sim, alguém que sabe alguém que merecê-los e não nós. Não, sou eu que agradeço pela oportunidade e mais ou menos é sempre uma boa chance para poder falar destas temáticas, educar não só os clubes, porque os clubes percebem, às vezes não querem perceber de propósito, mas percebem estas temáticas e os desafios que temos, mas educar também os adeptos, né? Aquelas isso, pessoas falar que estão para o em público. casas a pensar um bocadinho em maneira diferente, né? Não só ver com paixão, né? O amor para o próprio clube, mas tentar de salvaguardar um bocadinho o futebol e o seu futuro. E parabéns pelo português. Está ótimo, não é? Está muito, São 5 muito línguas, bom. não é? Sim, mas está muito longe de ser um português perfeito. Não ficou nada por entender. Acho que foi ótimo. Mais ou menos. Obrigado. Obrigado. O Ataque Rápido voltará ao seu formato normal a partir da próxima semana. Portanto, a não ser que haja aí algum motivo para fazermos mais um especial, vamos assumir que não, mas voltaremos ao nosso formato normal e todos os ataques rápidos têm um fim.